Marcos capítulo 9, versículo 42 a 50. Quero convidar os irmãos a olharmos a palavra de Deus. Vamos brevemente nos recordar que o Senhor Jesus aqui, Ele está trabalhando com seus discípulos acerca do custo do discipulado. Ele começou a tratar desse assunto lá no capítulo 8, versículo 34. Jesus ele começa a preparar os seus discípulos para a sua morte, a sua crucificação, e ele começa a mostrar aos discípulos para que veio. E ele veio para sofrer, ele veio para morrer na cruz, pagar o preço do pecado do seu povo. E nós temos aqui no capítulo 8 Jesus falando que quem deseja segui-lo precisa estar pronto para sofrer e morrer por causa do Evangelho e por causa da sua pessoa. Marcos vem nos apresentando toda essa caminhada de Jesus com os discípulos, nos mostra ali no Monte da Transfiguração, no capítulo 9, de 2 a 13, nós reconhecemos que o ministério público de Jesus é aprovado por Deus Pai, e o Deus Pai fala a Ele ouvir. Nós precisamos dar ouvido àquilo que Jesus Cristo diz. Capítulo 9, do 14 a 29, nós aprendemos ali acerca da necessidade de superarmos a incredulidade. Aprendemos que superamos a incredulidade à medida que conhecemos a Jesus e temos intimidade com Deus Pai. É muito importante nos recordarmos o que João Marcos tem apresentado nesse Evangelho. Nós vimos o capítulo 9, 30 a 37, Jesus mostrando que seus discípulos são servos de todos e precisamos, portanto, compreender o Evangelho e sermos servos uns dos outros. E aí no domingo passado, do capítulo 9 ainda, 38 a 41, nós ouvimos Jesus declarar que quem não é contra nós é por nós. Aprendemos que precisamos reconhecer o valor de nossos irmãos e juntos servirmos o reino de Deus. Nós vimos no ano passado a atitude errada que os discípulos tiveram ao desprezar, ao menosprezar um discípulo desconhecido que expulsava demônios. E hoje o Senhor Jesus continua a trabalhar nessa mesma direção, e aí Ele vai declarar: tende sal em vós mesmos. Então vamos orar. Após a oração faremos a leitura do texto e iniciaremos a exposição. Quero convidá-lo, feche os seus olhos, vamos falar com Deus, nosso Pai, e após a oração vamos ouvir a sua palavra. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por podermos nessa noite estar juntos e podermos aprender da Tua palavra. Fale, ó Deus, aos nossos corações, que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, possa penetrar no mais íntimo do nosso ser. Ó Deus, que estejamos de fato e verdade diante da Tua santa presença, que tenhamos temor ao Senhor, que tenhamos a convicção que estivemos juntos como igreja reunida, prestando culto ao Senhor. Ó Pai querido, que o nosso modo de pensar, que o nosso modo de sentir e agir sejam transformados pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Vamos lá? Marcos capítulo 9, 42 a 50. Assim diz a palavra de Deus. Jesus falando: quem porém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e ser jogado no mar. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares na vida defeituoso do que tendo duas mãos indo para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares na vida aleijado do que tendo dois pés ser jogado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho te fizer tropeçar, joga-o fora, pois é melhor entrares no reino de Deus com um olho só do que tendo dois olhos, e ser lançado no inferno, aonde o verme não morre e o fogo não se apaga.
porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como restaurar-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos, e preservai a paz uns com os outros. Tende sal em vós mesmos, e preservai a paz uns com os outros. Todos nós aqui nessa noite sabemos o valor do sal. Todos nós sabemos o quanto que o sal é importante, não somente para o corpo humano, mas também ele é útil para muitas outras finalidades, na aplicação com animais, com o plantio e muitas outras questões. Todos nós sabemos que o sal, ele, nas suas propriedades, ele preserva, não é? Todos sabemos que o sal não somente preserva, mas tem a utilidade para a purificação. Todos nós sabemos que o sal dá tempero. Quem aqui já esteve internado em um hospital, teve que comer aquela sopinha ou aquela comida quase que insípida, não é tão ruim, não é? E um dos grandes desejos que se tem quando se está internado é poder sair da dieta hospitalar, ir para casa e comer aquela comida saborosa. Todos nós sabemos o quanto que o sal faz diferença, o quanto que o sal é saboroso, ele dá sabor à comida. E aí, queridos, nós temos nessa noite um texto na qual Jesus Cristo declara aos seus discípulos: tende sal em vós mesmos. O que o Senhor Jesus Cristo ele está tratando com seus discípulos é aquilo que significa na prática, aquilo que significa como seguidores, como seus seguidores, a sermos radicais. Jesus Cristo aqui está ensinando os seus discípulos a necessidade de serem radicais no trato com o pecado e na transformação do seu meio. E esta é a grande ideia que eu quero que você entenda e leve consigo para a sua casa e coloque isso em prática em sua vida. Quem quer ser seguidor de Jesus Cristo, quem quer ser discípulo de Jesus, deve ser radical no trato com o pecado e na transformação do seu meio. Vamos olhar para o texto, irmãos, e percebemos como que João Marcos registra esse ensino de Jesus. Primeiramente, no versículo 42 a 48, nós vemos aqui o Senhor Jesus exigindo que seus discípulos tratem o pecado com severidade. Quando você olha do 42 a 48, isso está muito claro. O ensinamento de Jesus é: vocês precisam tratar o pecado com severidade. É muito importante reconhecermos o versículo 42, olha para o 42. Jesus diz: quem, porém, fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e ser jogado no mar. Uau, que mensagem, não é? Que palavra, quanto mais a de Cristo. Jesus Cristo aqui ele está ensinando aos seus discípulos que os discípulos não devem ser motivo de tropeço na vida de outros discípulos. Nós que professamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, não podemos ser motivo de tropeço na vida de nosso irmão. Quando Jesus Cristo diz essas palavras, Ele quer que seus discípulos entendam isso. Observemos: quem, porém, fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim. E aí você pode indagar: mas quem são esses pequeninos? Talvez você possa imaginar, não seriam as crianças nas quais Jesus citou no versículo 36 e 37, quando ele diz: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus? Ou então será logo no versículo anterior, no 38, quando os apóstolos estão proibindo um discípulo desconhecido de exercer o ministério do exorcismo? Qual será, irmãos? Tendo em vista aquilo que Jesus ensinou no texto anterior, nós podemos ter segurança e constatar que quando Jesus ele está se referindo aos pequeninos, ele usa um termo fraterno, ele usa um termo utilizado no discípulo
seja este criança ou adulto, mas que ainda é imaturo na fé, ou ainda está se desenvolvendo em sua caminhada cristã. O Senhor Jesus, portanto, está falando a todos os crentes, a todos que o seguem. Jesus Cristo está mostrando ao seu colegiado apostólico, aos seus 12 apóstolos, o quanto que eles precisariam saber agir com seus irmãos, com os demais discípulos que haveriam de iniciar a caminhada, ou que já iniciaram a sua caminhada, mas ainda estavam amadurecendo, ainda estavam se desenvolvendo. Quando olhamos o versículo 39 a 41, nós vamos lembrar aquilo que falamos semana passada. Aqui no 39 a 41, Jesus, ele corrigiu os seus discípulos, e Jesus está advertindo os seus discípulos a que não desprezassem aquele discípulo desconhecido. É muito importante entendermos isso, porque Jesus não somente corrige, mas ele convoca a que seus apóstolos se colocassem numa posição de servos, que servissem aos seus demais irmãos. Jesus, ele está ensinando no seu colegiado apostólico que é necessário reconhecermos o valor mútuo. Você é importante, eu sou importante no reino de Deus. Você é servo, eu sou servo. Nós servimos mutuamente uns aos outros. No corpo de Cristo, na família de Deus, não existe hierarquia. Não existe aquele irmão que é mais importante do que o outro. Não existe aquele que tem que ter uma postura, ou então tem que ter aquele sentimento de superioridade. Eu sou melhor do que você, então você tem que fazer o que eu quero que você faça. E quantas das vezes, irmãos, a igreja de Deus sofre quando no corpo de Cristo, na igreja de Deus, existe esse sentimento, essa postura, essa atitude, na qual há aqueles que se acham melhor, mais importante, mais prestigiado, e quer que os outros o sirvam. Então, quando olhamos aqui no versículo 42, nós precisamos reconhecer que, tendo feito Jesus um pronunciamento, uma advertência muito severa, aqui ele o faz novamente, mostrando que nenhum discípulo deve ser motivo de tropeço na vida de outro discípulo. Jesus, ele quer ensinar aos seus discípulos que eles não podem prejudicar a vida de seu irmão na sua caminhada cristã. Não seja, portanto, motivo de tropeço na vida de seu irmão. As palavras de Jesus são muito duras, são chocantes. Observemos nós o que Jesus fala. Ele diz, olha na sua Bíblia, por favor: melhor lhe seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e ser jogado no mar. Jesus está falando, é melhor que esse irmão morra do que ser motivo de tropeço. Percebam, irmãos, o quanto isso é sério. Percebam o quanto que as palavras de Jesus, elas são extremamente relevantes. Jesus está dizendo que é melhor que um discípulo morra fisicamente do que ser motivo de tropeço na vida de outro discípulo. E aqui o moinho, ele era um instrumento usado onde colocava-se na canga do animal, ele puxava e ficava girando, rodando. E o moinho tem uma pedra muito grande, naquela pedra, no meio dela, há um buraco na qual entrava a madeira, o tronco, para que girasse. Então Jesus está falando, coloca-se essa pedra na cabeça, aqui no pescoço, e lança no mar, de modo tal que essa pessoa não poderá sobreviver. Amados irmãos e irmãs, o quão precisamos entender as palavras de Jesus e perceber que Jesus está aqui trazendo a punição àqueles que são motivo de tropeço na vida de outros discípulos. Jesus está falando que melhor seria que este fosse morto do que fazer um filho dele tropeçar. Muito sério, irmãos, como é importante. Percebam o modo radical na qual Jesus Cristo trata o assunto. E aí então ele continua, e a sua palavra é muito mais intensa, porque Jesus Cristo não fala só do tropeço que eu posso causar na vida de meu irmão, mas também agora ele fala do próprio tropeço que eu posso sofrer em minha própria vida. E aí então as palavras de Jesus são muito mais severas, são muito mais contundentes. Olhemos do 43 até o 48. Ele diz:
Se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares na vida defeituoso do que tendo duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares na vida aleijado do que tendo dois pés, ser jogado no inferno, aonde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho te fizer tropeçar, joga-o fora, pois é melhor entrares no reino de Deus com um olho só, do que tendo dois, ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. São palavras de Cristo Jesus, são palavras do Deus encarnado, e as palavras de Jesus Cristo são palavras extremamente claras e compreensíveis. O que Jesus quer? Jesus quer que seus discípulos compreendam o quão severamente deveriam tratar o pecado e não caírem em tentação. Queridos irmãos, aqui há para nós uma advertência valiosíssima. O Senhor Jesus quer que seus discípulos não brinquem com o pecado. Jesus quer que seus discípulos sejam vigilantes e não caiam em tentação. O quão deveriam ser disciplinados, o quão deveriam ser zelosos na vida de santificação. Jesus, ele está ensinando que com o pecado não se brinca. E, para tanto, aqui nesse texto nós temos Jesus Cristo usando metáforas e hipérboles para mostrar a radicalidade. Jesus, ele está exigindo a radicalidade de seus discípulos no trato com o pecado. Olhemos, ele vai usar algumas metáforas: mão, versículo 43, pé, versículo 45, e o olho, no versículo 47. Jesus, ele usa esses membros do corpo humano como metáfora de instrumento que conduzem à prática pecaminosa. Jesus está falando o seguinte: olha, se o teu olho, se a tua mão, se o teu pé te levam a pecar, te levam a cair, te levam a uma vida reprovada aos olhos de Deus, é melhor cortá-lo, arrancá-lo, do que praticar o pecado. Jesus Cristo, ele quer que os seus discípulos entendam isso. Evidentemente, não é um ensino literal. Jesus não quer que nós saiamos por aí arrancando nossos olhos, cortando nossas mãos e cortando nossos pés. É evidente que Jesus está usando de uma metáfora para que compreendamos. Ele usa de uma hipérbole, ele está usando essa figura de linguagem de forma que intensifica aquilo que é dramático, aquilo que podemos entender, que não podemos brincar. Amados irmãos, o que temos feito de nosso corpo? O que temos feito de nossos olhos? Quais são os desejos, os pensamentos, os sentimentos que nutrimos em nosso ser? Quantas vezes somos levados a práticas pecaminosas? E toda prática pecaminosa, ela tem o seu nascedor em nosso pensar, e ela se efetiva em nossas mãos, em nossas ações. E aí, Jesus Cristo, ele fala algo muito mais sério. Ele vai falar no versículo 44, no versículo 46, no versículo 47 e 48. É melhor o que? Cortar, arrancar, do que ser lançado no inferno, aonde o verme não morre e o fogo não se apaga. Jesus Cristo está tratando algo que é extremamente grave e sério. Jesus Cristo está mostrando qual é a consequência do pecado. Ele está apontando para a morte eterna. Ele está mostrando para a ira vindoura de Deus. Ele está mostrando para a condenação eterna. Meus queridos irmãos, não caiamos nós no engano em acreditar que o inferno é aqui. Não caiamos nós no engano em acreditar que o inferno ele é estabelecido por aquela pessoa que não me apraz. Jesus Cristo, ele está tratando do inferno como uma realidade eterna de juízo e condenação de Deus. Jesus, ele vai usar um termo grego chamado geena.
A palavra aqui, inferno, significa esse. E Geena é a mesma palavra grega utilizada para o vale de Rinom, ou vale de Inom. E nesse vale de Inom, no Antigo Testamento, era o local aonde se oferecia sacrifícios humanos ao deus pagão Moloque. No vale de Inom, no Antigo Testamento, lá no livro de Reis, no livro de Jeremias, se mostra aonde eram sacrificadas crianças, oferecendo vidas humanas para esse deus pagão Moloque. Nos tempos de Jesus, o vale de Inom é o local onde se queimava o lixo de Jerusalém, e esse lixo queimava dia e noite. Jesus, portanto, ele está usando esse vale como uma metáfora. Ele está usando esse vale para apontar a uma realidade espiritual e eterna de condenação. Ele está mostrando aquilo que era visível aos olhos daqueles que ouviam e sabiam o que era aquele vale. Um lugar onde havia verme, um lugar onde havia morte, um lugar onde houveram sacrifícios. E Jesus então, ele usa desse vale para mostrar aquilo que aos olhos humanos nós não podemos hoje enxergar, mas aqueles que não se arrependerem, não forem salvos em Cristo Jesus, lá serão lançados no lago de fogo e enxofre, o juízo eterno de Deus. É impressionante olharmos e vermos que a palavra de Deus, desde o livro de Gênesis, mostra um Deus que julga retamente, com santidade, ele julga todas as coisas. No livro de Gênesis nós temos Deus falando a Adão: não coma do fruto, porque se do fruto comeres, certamente morrerás. E quando a Bíblia fala da morte, a Bíblia fala da morte espiritual, a separação do homem de Deus. A Bíblia fala da morte física, a morte esta que todos nós conseguimos enxergar com nossos olhos quando sepultamos uma pessoa, mas a Bíblia também nos fala da morte eterna, o sofrimento eterno que virá sobre todos aqueles que não se arrependeram, não creram e permaneceram na vida pecaminosa. Amados irmãos, olhemos para a palavra de Deus e reconheçamos que Deus trouxe juízo sobre a terra. E Deus, ele julgou a humanidade nos tempos de Noé. E somente Noé e sua família foram salvos. Noé ouviu a voz de Deus, obedeceu a Deus e construiu a arca, na qual ele e sua família foi poupada da morte eterna. Noé foi o único homem daquele tempo que ouviu a Deus. E toda a raça humana foi julgada por Deus, porque a maldade, o pecado havia se alastrado. O desejo do coração humano era continuamente mal. Não sejamos nós incrédulos quando a Bíblia nos mostra que o juízo de Deus virá, porque foi no tempo do povo de Israel, quando sai do Egito rumo à terra prometida, quando Moisés está diante de Deus no Monte Sinai, recebendo o decálogo. E o povo, achando que Moisés está demorando, eles se reúnem, ali fazem um Deus, se prostram esse Deus a um bezerro de ouro, prestam ali culto, oferendas. E quando Moisés desce, a ira de Deus vem sobre aqueles, e mais de milhares de pessoas são mortas, sofrem o juízo de Deus. A palavra de Deus, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, nos mostra o juízo vindouro virá. O inferno é lugar de todo aquele que não foi encontrado no livro da vida. Apocalipse nos fala sobre isso. Todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, junto com os demônios, com Satanás e com todo aquele que foi incrédulo. Jesus Cristo está falando aos seus discípulos: meus discípulos não podem se entregar a uma vida de pecados. Meus discípulos precisam ser radicais ao trato do pecado. Portanto, se teu olho te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão te faz pecar, arranque-a. Se o teu pé te faz pecar, arranque-o. É melhor fazê-lo do que ir todo o corpo para o inferno. Já expliquei que o sentido não é literal, mas estou mostrando a necessidade de sermos radicais no trato com o pecado. Jesus, ele está ensinando aos seus discípulos
quanto à realidade do sofrimento vindouro que virá sobre aqueles que foram reprovados. Meus amados irmãos, atentemos a isso. Cada pessoa que nós conhecemos, se elas morrerem sem Cristo Jesus, elas morrem condenadas ao inferno. O inferno não é linguagem mitológica, o inferno não é criação da mente humana, o inferno não é pedagogia do medo, mas o inferno é uma realidade espiritual de condenação, de juízo justo por causa do pecado humano. O inferno é lugar onde a ira eterna de Deus será lançada. Não podemos ignorar. Jesus, Ele quer que seus discípulos compreendam que o inferno existe e é um lugar de sofrimento eterno, aonde o fogo jamais se extingue. Enquanto que lá no vale de Inom, aquele fogo queimava dia e noite no lixo de Jerusalém, ele se apagou, até que hoje não há mais, evidentemente. Mas o inferno não é assim. Enquanto que no lixão sabemos que há vermes, basta na sua casa deixar o lixo, não é, alguns dias ali fechado, que você verá o resultado disso em poucos dias, aqueles vermezinhos, aqueles bigatos, não é, saindo do lixo. Agora Jesus está falando que o inferno é lugar aonde o verme não morre, aonde o fogo não se apaga. Será, queridos, que vivemos tempos em que as pessoas perderam o temor a Deus? Será que vivemos tempos onde as pessoas querem viver uma vida como bem entendem, desconsiderando aquilo que a palavra de Deus diz? Jesus quer que seus discípulos compreendam que a entrega, prestemos atenção nisso, que a entrega à prática de pecados, aquela pessoa que diz: eu creio em Jesus, eu sigo a Jesus Cristo, mas a sua vida é marcada por uma entrega contumaz, uma entrega frequente, uma entrega deliberada aos prazeres da carne, às obras da carne. Essa pessoa tem que parar e pensar: será que realmente eu nasci de novo? Será que realmente eu sou regenerado? Ou eu sou um religioso que me acostumei com a vida da igreja? Porque quem é discípulo de Jesus não deve viver uma vida de entrega ao pecado. Jesus está mostrando que seus discípulos, ao contrário disso, devem buscar a santificação e abandonar o pecado. Lembremos que João Marcos está mostrando o custo para seguir a Jesus. A salvação é de graça. A salvação, Jesus Cristo já pagou todo o preço. Ele já pagou o preço dos nossos pecados. Sobre Jesus Cristo já veio a ira vindoura que viria sobre nós. Em Cristo foi imputada, e a nós não será imputada, porque Cristo já sofreu essa ira vindoura. Mas precisamos compreender que, embora a salvação seja de graça, a santificação custará a nossa vida. Enquanto que a salvação é de graça, o discipulado custa a nossa vida. Por isso que Jesus Cristo falou: quem não renunciar pai e mãe não é digno de mim. Quem não renunciar à sua própria vida não é digno de mim. E aí então Jesus ele continua a tratar, e aí ele continua esse ensino no versículo 49 e 50. Olhemos, vejamos. Jesus fala: portanto, cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e perseverai e preservai a paz uns com os outros. Aqui o Senhor Jesus, ele vai conclamar aos seus discípulos a santificação e a transformação do seu meio. Irmãos, como isso é importante? Enquanto que no versículo 42 a 48, Jesus está exigindo que seus discípulos tratem o pecado com severidade. Aqui no versículo 49 e 50, Jesus está conclamando aos seus discípulos a santificação e a transformação do seu meio. Olhemos o versículo 49: porque
cada um será salgado com fogo. É muito importante observarmos isso, porque a palavra de Jesus é uma conclamação à santificação. E lá em Hebreus nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus nos mostra que aquele que nasceu de novo, aquele que rendeu a sua vida a Cristo Jesus, ele vai renunciar os desejos, as obras da carne. Ele se submeterá à ação, à direção do Espírito Santo de Deus. E aí então ele poderá buscar uma vida de santificação. Novamente nós temos Jesus usando a metáfora do sal, não é, irmãos? E aqui quando Jesus Cristo ele usa essa metáfora do sal, ele o faz mostrando a necessidade de purificação. Certa vez, aqui em nossa cidade, eu estava evangelizando uma pessoa que era espírita. E ele dizia que não poderia prosseguir no estudo na qual eu contei, porque ele estava passando por um processo de purificação. Ele precisava seguir um ritual, cumprir algumas coisas para que a sua alma fosse purificada. Irmãos, como isso doeu o coração, porque embora o evangelho estivesse sendo exposto àquele homem, àquela pessoa, ele ainda não compreendeu, até hoje não compreendeu, que só há purificação por meio do sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz, ele levou sobre si o pecado do seu povo. Jesus Cristo derramou o seu sangue para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João nos fala o quê? Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos livrar de toda injustiça. Aquele homem não entendeu que a purificação não é por ritos religiosos, não é pelas obras, não é por seguir uma cartilha, mas a purificação se faz pela obra de Cristo Jesus na cruz, o seu sangue derramado, o sangue carmesim, o sangue sem mácula, sem culpa, sem pecado diante de Deus. Nós podemos ter segurança da vida eterna, não pelas obras que fazemos, mas pela obra que Jesus Cristo fez. Amados, os discípulos de Jesus devem buscar a purificação. Eu e você, todos nós devemos buscar a purificação. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no livro de Ezequiel, nós vamos encontrar o sal sendo usado pelos sacerdotes como agente purificador, especialmente na presença das ofertas de cereal e dos holocaustos. O sal era antigo. No Antigo Testamento ele simbolizava o sacrifício puro. Jesus, ele está estabelecendo o conceito de discipulado como sacrifício a Deus e como um processo usado por Deus para purificar a vida do seu discípulo. Como que Deus nos trata, irmãos? Deus nos trata quando nós, como discípulos, cremos em sua palavra, quando nós, como discípulos de Jesus Cristo, obedecemos a sua palavra, obedecemos porque o Espírito de Deus nos capacita a obedecer. É uma batalha na qual temos a certeza da vitória, porque é uma batalha que Deus batalha por nós e em nós. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele nos diz: vivei sob a direção do Espírito, andai pelo Espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne, porque o Espírito limita contra a carne contra o Espírito. Que carne é esta? A nossa própria carne pecaminosa. E o Espírito é o Espírito de Deus que habita em nós. Então é uma batalha do Espírito de Deus contra a nossa carne. E quem que é o vencedor? É o Espírito Santo, que opera em nós e age em nós. Então a nossa segurança de purificação se dá pelo fato de que Deus opera em nós, Deus age em nós. É uma vitória certa, porque é Deus que batalha por nós e nos dá a vitória diante do pecado. Então precisamos, amados irmãos, compreendermos e crermos na palavra de Deus, que nos diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Mas Jesus continua. No versículo 50 ele diz: olha aí, o sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e preservai a paz uns com os outros.
E aqui o Senhor Jesus, após falar da necessidade de buscarmos a santificação, Ele vai falar da necessidade. Ele está falando da missão. Ele está falando do nosso chamamento. Ele está falando que nós, como seus discípulos, fomos salvos para salvar o mundo. Nós, como discípulos de Cristo Jesus, fomos resgatados do império das trevas, fomos trazidos ao reino de Deus, ao reino da luz, e nós somos sal e luz da terra. Querido irmão, querida irmã, aquele que é regenerado por Deus, aquele que nasceu de novo, é instrumento para a glória de Deus, aonde quer que ele estiver, e a glória de Deus tem que ser manifesta por uma vida de amor e obediência à palavra, de amor e obediência à palavra de Deus, em resgatar os perdidos. Que diferença temos feito? O que nós temos feito para transformar o nosso meio? A nossa missão não é transformar o mundo, porque isso é impossível a nós, mas a nossa missão é transformarmos aonde, o meio aonde eu estou, e essa transformação começa dentro da minha casa, na convivência com os meus familiares. Essa transformação começa no meu local de trabalho, com as pessoas com as quais eu trabalho, me relaciono. Essa transformação acontece entre meus irmãos em Cristo, onde todos nós, como crentes em Cristo Jesus, fomos lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Somos família de Deus, mas somos pessoas que ainda pecam e precisam renunciar ao pecado, viver uma vida de obediência, e com os acertos e erros, Deus vai nos lapidar, vai nos ensinar a sermos discípulos cada vez mais tementes a Ele. Jesus está falando, o sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como restaurar o sabor? Jesus, amados irmãos, Ele quer que seus discípulos compreendam o valor do sal que salga, o valor do sal que purifica, que conserva e transforma, o valor do sal que dá sabor, o valor do sal que é tão imprescindível à vida humana, a criação de Deus. Agora, o sal que perde seu sabor, para que serve? O sal que é impuro, o sal que é misturado com impurezas, ele se torna inútil. Quantas vezes você talvez possa ter tido em sua casa ali um saleiro, e naquele saleiro você deixou sobre ali na pia ou na mesa, e aquele saleiro cai no chão e enterra e mistura com a terra. Quem vai pegar um sal misturado com terra e jogar na comida? Me diz aí. Alguma vez você já pegou um sal sujo para temperar a sua comida? Você já fez isso alguma vez? Eu tenho certeza que nenhuma cozinheira, e nós temos cozinheiras extraordinárias aqui nessa noite, fez isso. Um sal sujo, um sal imundo, ele serve para quê, irmãos? Para nada. Joga fora. Jesus está falando que quando o sal ele se torna impuro, ele é misturado às impurezas, para nada presta, senão para ser pisado pelos homens. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus declara: tende sal em vós mesmos e preservai a paz uns com os outros. Jesus, ele está convocando seus discípulos a cumprirem o seu papel no mundo. A transformação começa no meio na qual estamos inseridos. Assim como o sal, ele tem a função de purificar, de conservar, de dar tempero. Jesus quer que os seus discípulos assim também sejam aonde estão, aonde estiverem. Os discípulos deveriam buscar a santificação, abandonando os desejos, os pensamentos, as práticas pecaminosas. Do mesmo modo, cada um de nós, como discípulos de Cristo Jesus, necessitamos, amados, dar ouvidos a essa palavra, a essa conclamação de nosso Senhor, e vivemos uma vida que faça diferença. E eu te pergunto: que diferença você tem exercido para a glória de Deus no seu meio?
como que Deus está usando hoje a sua vida para transformar as pessoas que se relacionam contigo ao longo da semana. Como que Deus está usando a sua vida hoje para transformar um colega de trabalho que não é crente em Cristo Jesus. Como Deus tem usado a sua vida hoje para que por meio de uma vida ética, moral, segundo a palavra de Deus, as pessoas sejam atraídas a Cristo Jesus. Os discípulos, eles foram lançados por Jesus para serem agentes de transformação para a glória de Deus, para que sejam instrumentos nas mãos do Redentor. E do mesmo modo que Jesus, ele usa, trabalha e trata os seus discípulos, o seu colegiado apostólico, ele faz o mesmo conosco. Cada um de nós precisamos dar atenção às palavras de Jesus Cristo, porque nós somos sal e luz neste mundo. Assim devemos ser agentes de Deus para transformar. E aí nós precisamos estar atentos, porque os discípulos de Jesus Cristo, ali os 12 apóstolos, eles estavam tendo atitudes reprováveis pelo nosso Senhor. Eles estavam discutindo. Lembram-se quando Jesus desce do monte da transfiguração? Os 9 discípulos estão discutindo com os escribas. Há ali uma muvuca. Lembremos a atitude reprovável dos discípulos quando eles estão disputando entre si quem era o maior, quem é o mais importante, quem é o que pode mais, quem é o que manda mais, quem que é o mais prestigiado, quem que é o mais querido de Jesus, quem é que vai sentar à direita ou à esquerda de Jesus. E Jesus, ele fala, ele corrige, ele instrui os seus discípulos. Meus amados irmãos, que nessa noite nós tenhamos compreendido essa palavra de Deus, que nós possamos compreender que Jesus Cristo fala: tende sal em vós mesmos, que nós possamos compreender que como discípulos devemos ser radicais no trato com o pecado e na transformação do nosso meio, que como discípulos de Jesus Cristo não vivamos uma vida cristã aquém ao chamado de Deus, mas entendamos que Jesus exige que tratemos o pecado com severidade, que busquemos a santificação e sejamos instrumentos em suas mãos, para que a glória de Deus se manifeste, trazendo salvação àqueles que vão ser salvos. Amém? Amém, meus irmãos. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida para a glória dele. Não duvide disso. Você tem o seu meio, você tem a sua família, os seus familiares, você tem os seus colegas de trabalho, e em todos esses contextos busque a santificação e seja um agente de Deus para a transformação de outras vidas. Vamos orar. Quero convidar os irmãos todos a colocar-se em pé. Eu quero chamar a equipe de cânticos aqui à frente, para após a oração adorarmos a Deus com mais um cântico. Vamos orar nesse momento. Eu quero que você apresente ao Senhor a sua vida. Confesse, fale com Deus agora, comece a orar. Talvez você possa estar sendo negligente na vida de santificação. Talvez você tenha pecados que lhe são tão preciosos e você ainda não os confessou a Deus. Confessa agora. Arrependa dos seus pecados. Seja severo consigo mesmo. Abandone o pecado. Consagre a sua vida a Deus e peça: Senhor, usa a minha vida para a tua glória. Senhor, a tua igreja está diante da tua presença, Pai. E cada irmão e irmã, ó Deus, tem a oportunidade nessa noite de ouvir a palavra do Senhor. Ó Deus, que nos mostra a realidade do juízo vindouro. Ó Pai amado, da condenação eterna que virá sobre aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, não crerem em Jesus e seguir a Cristo Jesus. Ó Deus, que haja verdadeiro quebrantamento diante da tua presença, que haja arrependimento de pecados, confissão de pecados no meio do teu povo, ó Pai. Ó Deus, que o teu povo abandone os seus maus caminhos. E ó Deus querido,
que individualmente, coletivamente, possamos buscar uma vida que agrade ao Senhor, uma vida de santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ó Deus querido, que sejamos um instrumento em Tuas mãos para o louvor da Tua glória, para transformar o meio na qual, ó Pai, estamos inseridos, no qual estamos inseridos. Ó Deus, que vejamos a glória do Senhor se manifestar na conversão de pecadores perdidos que hoje não confessam o Teu nome. Ó Pai, que tenhamos a alegria de vermos novas pessoas sendo batizadas por amor e obediência à Tua palavra, às ordens de Cristo Jesus. Ó Deus, que possamos, como igreja do Senhor, sermos uma igreja guerreira, uma igreja audaciosa, uma igreja, ó Pai amado, que no poder do Teu Espírito Santo pregue a palavra do Senhor, que no poder do Espírito Santo obedece a Tua palavra, e que no poder do Espírito Santo, ó Pai, seja um instrumento vivo em Tuas mãos. Assim nós oramos, Te louvamos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.